Tudo bem? Então foi isso que a relatividade fez. Então vamos falar um pouco sobre o palco. Sobre o palco, que é o espaço e o tempo. O entendimento do que é o espaço, ele tem ele tem uma história. Mais de 2000 anos atrás, o pessoal falava de espaço, e Euclides é um dos grandes nomes que falava sobre o espaço, né? A gente vê o que a gente estuda na escola, geometria euclidiana, né? Então, como é que era a concepção de espaço há 2000 anos atrás para Euclides? A geometria que a gente estuda na escola, que é a geometria euclidiana, a gente fala de ponto, reto e plano, né? Um ponto abstrato, uma reta de maneira abstrata. As definições de Euclides são abstratas. Mas as medições de coisas era concreto. Então, o espaço era separado de objetos. Quando ele media alguma coisa, ele media o objeto com a régua. E o espaço era uma coisa inatingível, uma coisa separada, distante. Você não mede o espaço, eu estou medindo o comprimento desse apagador, ou seja, de coisas concretas. Então, o espaço, na concepção de Euclides, era um espaço abstrato. Quando eu falo platônico, é aquele mundo que tem uma ideia de espaço que não é verbal, que a gente sabe que existe, mas que aqui a gente mede coisas concretas. Tudo bem? Você pode ver também o ponto de Euclides, a definição de ponto, a definição de reta e a definição de plano para Euclides é totalmente abstrata. Pessoal, o ponto existe aqui? Aqui? Você já cruzou, já tropeçou num ponto? Numa reta? Aqui é tudo tridimensional, né? Nós só temos coisas volumétricas. Então, essa definição de ponto, reto e plano, por mais fino que seja o seu cabelo, ele tem 3 dimensões. Você pode ir lá com o paquímetro e medir a espessura. Então ele tem largura, comprimento e altura. Então tudo, uma folha de papel é a mesma coisa. Por mais fina que seja a folha de papel, ela tem uma espessura. Então esse plano aqui é um plano absoluto. É um plano abstrato que ele falava. Não é das coisas concretas. E quando ele falava de medir coisas, é como se existisse uma régua interior. Você mede, sabe, tá vendo? Eu meço. Eu estou medindo aquela régua. Parece que tem uma fusão minha, do eu, com um objeto que está misturado com o espaço. Ou seja, e isso é uma concepção que está junto. O eu, o espaço e o ponto. Por muito tempo isso foi assim, essa concepção. Aí, recentemente 4 séculos atrás, mas considerado Euclides, recentemente, como é que é a concepção de espaço para Newton, né, na mecânica newtoniana? É um espaço que é infinito, homogêneo, ele é métrico também, e ele é uniforme. O que eu quero dizer com homogêneo? Pessoal, aqui tem espaço? Tem. Se você imaginar um tecido, né, uma geometria, um tecido abstrato, invisível, com pontos, esses pontos, eles são exatamente iguais aos que estão aqui, ou em qualquer lugar do universo. Não tem um empelotado de pontos aqui. Ou seja, ele é homogêneo, o espaço. Diferente da relatividade. Na relatividade vai mexer nisso. Os espaços não são iguais em lugares diferentes do universo. Depende de onde você está. Por exemplo, perto de uma estrela, o espaço é mais empelotado. Empelotado é uma maneira de dizer, a gente não fala empelotado. Ele é mais... Tá vendo? Não tem palavra. Ele é diferente, ele é outra métrica. Não é essa régua, é outra régua. Ah, mas você tem uma régua dessa? Não. É a relatividade geral que calcula. São os tensores, as matrizes, o cálculo da relatividade geral que calcula. Então a régua é uma teoria que propicia você fazer o cálculo. Então esse espaço que eu estou falando é esse da régua, que todo mundo nasceu com a régua na mão. A gente sabe que régua é essa. Esse é o espaço que é métrico do Newton.
Agora, tem uma característica super importante, né? É um espaço analítico, descritivo, matemático. Por quê? Porque você consegue descrever as coisas. Newton junto com Descartes, né? Contemporâneos, os dois. E foi a partir de Descartes que nasceram as coordenadas cartesianas. Para que servem as coordenadas cartesianas? Para você descrever os objetos, descrever os pontos no espaço. Então, é super analítico, é uma descrição puramente... Não é geometria euclidiana. Você vê que a geometria que a gente aprende na escola tem as duas. A geometria euclidiana, que é daqueles sólidos, aí é para as crianças. Você monta os sólidos, tudo. E tem a geometria analítica. A geometria analítica é só no fim do ensino médio que a gente aprende. Por quê? Porque tem um monte de equação. Pessoal, equação é matemática. A geometria euclidiana não tem equação, tem no máximo teorema de Pitágoras, que não é uma equação para descrever o espaço, é só para calcular distâncias de triângulos retângulos. Mas a analítica não continua sendo euclidiana? Não, não é que ela não é euclidiana, ela é uma outra concepção, é uma separação. Qual que é a separação intrínseca que eu estou querendo transferir isso para vocês? Que aqui, olha... você mede com a sua régua interior. Aqui, você faz a medida no plano cartesiano. Mas é só uma outra abordagem. É uma outra abordagem. Uma abordagem matemática, descritiva e analítica. Do mesmo sólido, do mesmo objeto geométrico. Só que com Newton começam as descrições mais matemáticas. Então, essa maneira de descrever as coisas, quer dizer, já existe a ideia de você medir. Não é você que está medindo, você está medindo em relação ao observador. E aí, pessoal, você pega o referencial. Isso aqui é um negócio totalmente inventado. É um instrumento intelectual. É um instrumento matemático. Que antes do Descartes não existia. Os três eixos, né? Poderia ser só plano cartesiano. Mas 3 eixos. Isso aqui não existe na natureza. Alguém já cruzou com um desse por aí? Não existe. Isso aqui é um instrumento matemático, intelectual. Para quê? Para descrever coisas, descrever objetos, descrever pontos. Inventado. Então, essa é a grande... E aí, com essa invenção... E por que eu digo que é inventado? Essa concepção de espaço, ela não é natural. A gente não nasce sabendo o que é espaço. Essa maneira aqui, olha, de entender as coisas não é natural. É uma construção intelectual. Por exemplo, você fala, isso aqui não existe na natureza. Você vai numa tribo indígena ou no campo, não tem nada reto. Aqui na cidade, o prédio é reto, a janela é reta, o chão é reto, tudo é reto. Nós estamos super acostumados com isso aqui. Você vai lá no campo, não tem nada reto. A árvore é torta, o rio é assim. Então, essa maneira ela é muito intelectual, muito construída. E não existiu sempre. Se ela não existiu sempre, então ela não é natural. Percebe? É só você olhar para o passado e ver se essa coisa existia. Se essa coisa não existia, ela foi construída. Ela não é... Você não nasce sabendo o que é o espaço. Você não nasce sabendo dessas coisas aqui. Então, o que a gente poderia dizer? Qual a diferença entre essa concepção e essa? Bom, com Newton, a separação total da concepção de espaço do eu que mede. E ele bota assim, o observador. O observador é uma coisa externa. É aquilo medido em relação a uma origem, a um observador, a um referencial. Não tem mais eu medindo. Porque quando eu falo assim, mede o tamanho dessa sala, você pode medir em pés, né? Fazer assim, ou com o seu próprio metro, você vai lá, você mede. Mas você pode estar do outro lado da sala, botar um referencial e falar assim, a medida dessa sala em relação ao referencial Você percebe que é outra maneira de conceber as medições de espaço? Então, essa maneira aqui, olha, que o espaço é infinito, homogêneo, métrico, analítico, matemático, ela tem tudo a ver com essa organização. Essa organização aqui é da física newtoniana, do universo físico clássico, tá?
Tudo bem até aqui? Bom, mas aí, como é que a gente mede o espaço? Por exemplo, eu pego esse objeto aqui, o que é isso daqui? Ah, vocês já falaram direto assim, eu podia ter falado que é uma caixa. Mas tudo bem, um cubo. Vocês já viram esse cubo antes? Então, como é que você sabe que é um cubo? Você consegue ver todas as facetas dele para dizer que é um cubo? Porque assim, a gente tem uma ideia que o cubo tem todas as faces iguais. Tudo bem, você está vendo só essa. Ele está vendo só essa. Como é que você sabe que é um cubo? Você deduz, né? Estamos supondo que você... Isso. Então, essa pergunta ela pode parecer, essa professora tá louca, né? O que ela tá querendo? Mas não é. Só o fato de eu perguntar isso, a gente já está trabalhando com dimensões diferentes de algo. Nós estamos trabalhando com a ideia do cubo e com o objeto em si, que tem uma forma, que se manifesta em faces, em formas. As formas são relativas, mas cada um aqui conseguiu identificar que existe algo que é a ideia de cubo nessa forma. Por isso que eu perguntei, como é que você sabe que é um cubo se você nunca viu este cubo? Mas a ideia de cubo é algo que já existe na sua mente, porque você já aprendeu o que é. E quando você vê um objeto que é forma, mesmo você não vendo todas as facetas dele, você identifica essa forma com a ideia. Mas você puxa essa ideia só na hora que você tem esse estímulo. Mas a ideia ela já pré-existe dentro de você. Então, essa coisa que eu essa discussão, ela mexe com aspectos e com dimensões diferentes da ideia de cubo. A ideia, assim como Platão dizia, né, esse cubo que você identificou é um cubo que mora no mundo das ideias. É um cubo platônico. Porque se eu tivesse colocado um outro cubo de outro material e não de papelão, sei lá, de madeira, você também ia falar cubo. Então o cubo que você identificou é a ideia e não a forma. Isso quer dizer que tem várias dimensões. O cubo tem várias manifestações diferentes. E tem muitas maneiras de você saber o que é o cubo. Por exemplo, essa, que é a maneira mais concreta, que envolve forma. Então, a forma e a imagem, ela, de uma certa forma, ela está distante da ideia de cubo. Se eu tivesse falado a palavra cubo ela está mais próxima da ideia. Por quê? Porque a palavra cubo não traz uma forma definida. Se eu falar cubo, cada um vai pensar a forma que quiser. Ou seja, a palavra está mais perto do absoluto da ideia de cubo. Mas mesmo assim a palavra é relativa. Por quê? Porque eu falo cubo aqui. Se eu for para os Estados Unidos, eu tenho que falar cube. Ou seja, a palavra também depende, também é relativa, ela depende da cultura e da língua e do local. E por que eu estou falando tudo isso? Porque qualquer representação de algo incorpora a perspectiva de um observador. De novo, quando eu seguro aqui, você vê só uma face do cubo, o outro vê só outra face, eu vejo só essa. Você não consegue, estando na sua posição, ver todas as faces ao mesmo tempo. Tudo bem? Você não consegue. Você só vê uma na sua posição. Você até pode mudar de lugar e vir para cá, mas aí é outra posição, outro observador. Mas, por conhecer a ideia, você consegue saber. Saber não é com o olho, hein? Saber é com a mente. Saber envolve conhecimento. Você sabe o que ele vê? Sim, não é que ele está vendo o que ele está vendo, não. Ele sabe porque ele conhece a ideia do cubo, então ele faz uma abstração mental e ele imagina uma face diferente da dele, que o outro observador está vendo. Daí você fala, nossa, por que você está falando tudo isso? Porque isso é relatividade. Isso é uma teoria de relatividade.
envolve as descrições de um mesmo objeto. A teoria da relatividade. Descrições diferentes e relativas de um mesmo objeto. Nesse exemplo é o cubo. Na relatividade nós vamos ter outros exemplos. Mas esse é o jogo da relatividade. Então, quando a gente fala que tudo é relativo, não é verdade. Porque existe o cubo absoluto, que é essa ideia que nós estamos falando. E na teoria da relatividade também existem coisas absolutas que são descritas de maneira relativa e diferentemente em cada observador, em cada referencial. Tudo bem? Fala. Professora, como que deixa de ser relativo, como que é absoluto, se sempre vai depender do meu ponto de vista, da minha... Então, a ideia não depende. A ideia do cubo não depende. A ideia, ela mora num mundo abstrato. A ideia não faz parte da física. Ela está no universo, ela não faz parte da física. Mas o que é a física, né? Até onde eu entendo, você tirando a velocidade da luz no vácuo, todo o resto me parece relativo. Não, então calma. Vamos organizar essas ideias suas. Vamos indo, que você já vai ver onde que vai entrar a relatividade aqui, tá? Então, tudo bem que a ideia não mora, a ideia mora num mundo que é igual para todos. Pessoas percebem que a ideia não tem forma. A forma é você que põe, do jeito que você quiser. Mas a ideia é essa que está dormindo em silêncio na sua mente, que desperta na hora que eu falo a palavra ou que eu mostro a caixa. Essa ideia é absoluta e é igual para todos. Não é. É um mundo de ideias mesmo, de abstrato, e que tem coisas lá que é igual para todos. Ideia, a palavra é ideia mesmo, tá? Ele poderia ser uma pessoa cega e uma não. Ela pegaria o cubo de... Como é que a pessoa cega identifica o cubo? Pelo tato, né? Sim. E ela poderá identificar a ideia que está por trás daquela forma. Isso. Poderá. Mas a visão... Entendeu? Quem tem o mesmo ponto de vista? Quem tem visão. Quem não tem visão... Então, por isso que eu estou falando, a visão é relativa à posição que você está. De novo, como é que você sabe que é um cubo se você não está vendo o cubo por inteiro? Você só está vendo uma face. Ele só está vendo outra face. Como é que ele identificou que é um cubo? Porque ele abstraiu. Você vê uma operação intelectual, mental, que requer conhecimento. Se ele nunca tivesse... Aqui a gente aprendeu o que é cubo quando a gente era criança. A gente manipulou um monte de cubos ao longo da nossa vida. Mas se você for para um planeta onde não tem cubo, você não ia identificar. A hora que você visse isso daqui, você não ia saber o que tem do lado de lá. O que tem na outra face. Porque você não conhece essa ideia. Então, a ideia, ela mora nesse mundo. Mas você o identifica... Porque você já conhece, ou seja, ela pré-existe. Quando eu falo pré-existe, ela... É um conceito. Conceito e ideia. Ela está num mundo atemporal. É pré-concebido. Ela existe. Ela está nesse mundo... Quer dizer, ela Não está na cabeça, ela está. A ideia está. Mas a ideia precisa de um ser para ter a ideia. Um registro. Não, a ideia de cubo está por aí. Não está aí? Por exemplo, daí você vai para um lugar que ninguém sabe o que é cubo. A ideia deixou de existir? Não, eles é que não sabem o que é cubo, percebe? Chama até de outra coisa. Hã? Às vezes chama até de outra coisa. Quem que falou? Eu. Ah, É por isso que... Você vê, então a palavra nem importa, né? Eu estou falando do conceito. Pessoal, o que é um cubo de verdade? Vamos falar isso agora. O que é um cubo de verdade? Ou seja, o que está por trás dessa ideia? Não é essa coisa assim, essa coisa de... O que dá para dizer que é mesmo um cubo? Vamos continuar um pouquinho aqui. Então, por que essa discussão do cubo tem a ver com a relatividade? Porque a relatividade é isso. A relatividade é um jogo de identificar o que é absoluto e o que não é na natureza. O que é absoluto e o que é medido. Ou seja, o que é o objeto absoluto e o que é a percepção do objeto. A percepção que você tem do cubo não é absoluta.
porque você só pega uma faceta. Mas o cubo existe, enquanto absoluto. E é isso que a relatividade vai trazer e vai distinguir nas medições e na natureza coisas que existem absolutamente e o que é medição e percepção relativa e dependente da posição e do referencial. Tudo bem? Mas aí, a partir do momento que algo se torna absoluto, porque se é conhecido, então como que... Não, ele não se torna absoluto porque é conhecido. O absoluto é e está, independente de você conhecer ou não. Mas quando se fala assim, da percepção, né? É um jogo de identificar o que é absoluto e o que é a percepção. Isso é o jogo da relatividade. O jogo da relatividade. Mas essa interface aí, uma coisa, antigamente era só percepção e depois ela passa a ser absoluta, ou desde o início, desde sempre era absoluto, só não sabia se... Não, então, a sua pergunta ela é o entendimento do problema que mudou com a história. O entendimento disso que mudou. O entendimento disso. E o Einstein é um dos primeiros que começa a falar dessas coisas. Esse jogo dos absolutos, dos relativos, essa busca do absoluto e a separação do que é absoluto na natureza e o que não é. Foi com Einstein que começou isso. Então não é que não existia isso, as pessoas o desenvolvimento não tinha essa... a percepção disso que não era conhecida, tá? É interessante que, por exemplo, se a gente olhar assim, a gente pode achar que parece um cubo, né? Mas se a gente for pegar no micro ou no macro, de repente se a gente pegar de muito longe, a gente vai olhar o cubo e vai achar que é um ponto. Ou se a gente pegar muito perto, essas linhas que parecem retas, elas não vão ser retas. Tá certo. Como você colocou, tudo Sim. é curvo. Na verdade nem é um cubo, né? Se olhar bem, as arestas não têm o mesmo tamanho. Mas faz de conta que é. Aí se você chegar muito perto, aí essas linhas que são retas. Mas não é isso, hein, que é relatividade, hein? Isso que você está falando é outro aspecto. É essa coisa de... a relevância depende da dimensão que você está. Tipo, o que é um ponto... um corpo material, um ponto... Depende, é algo que é desprezível em relação a alguma coisa. Isso que você está falando é sempre relativo à comparação que você está fazendo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando desse jogo da relatividade, de identificar o que é absoluto e o que não é. E a teoria da relatividade, ela vai trabalhar com essas ideias de absoluto inalcançável e as percepções do absoluto relativas ao referencial, tá bom? É isso que é o jogo. Você fala, então a relatividade ela já existe aqui no cubo? Sim. Quando a gente fala essa coisa aqui, isso aqui já é uma teoria de relatividade. Em que sentido? Você consegue, com uma teoria mental, um conhecimento, saber o que ele vê? Se você conseguir saber o que ele vê sem sair do lugar, isso é uma teoria de transformação. Isso é uma teoria de relatividade. É isso que uma teoria de relatividade faz. Eu não preciso sair do lugar para saber o que o outro vê, ou o que o outro mede. Eu tenho uma teoria que transforma. Uma projeção. A palavra não é projeção também, é uma teoria que transforma o que você está vendo o que ele está vendo. Você consegue saber o que ele está vendo. Esse exemplo do cubo é fácil, porque como eu disse, todo mundo manipula o cubo desde que nasceu. Então você imagina, você já tem isso desenvolvido dentro de você. Você imagina que tem uma face aqui, ó, eu sei o que você está vendo. Porque eu conheço o cubo. E quando for uma coisa que eu não conheço? A pergunta é o seguinte, ó, tem mais coisa, gente, vamos lá, vamos mais um pouquinho. Então, se você pega, por exemplo, esse cubo, como é que você descreve o cubo? Com um sistema de eixos, um observador, um referencial. Então tem muitas formas de você descrever. Se você é Maria, uma pessoinha que está aqui, ó, nessa posição, com o olho aqui, ó, na origem do referencial, como é que você descreve os 8 vértices, que são 8 pontos desse cubo? Como é que você descreve isso?
Coordenadas, aquela coisa simples que você vai, esse ponto tem coordenada 0, 0, 0, esse ponto tem 0, L, 0, considerando a aresta de comprimento L. Tudo bem, daí você muda o referencial, aí você pega o cubo, e eu tô aqui, ó, o cubo tá aqui. Como é que eu descrevo, faz de conta que quem que é? É a Ana. A Ana ela continua aqui, mas agora o cubo tá assim. Como que é a descrição dos 8 vértices? Vai ter uma outra descrição, outras coordenadas, outro conjunto de coordenadas. Tem uma distância aqui, ó, C na altura, deslocou um A no eixo X, deslocou um B no eixo Y. Então tem umas somas aqui de A com B, etc. E você ainda pode rodar os eixos. Por exemplo, o cubo está aqui, você roda assim. Eu não posso ter um referencial que o eixo está rodado? Posso. Por exemplo, rodei 30 graus. A descrição do cubo vai ser a mesma? Não. A descrição vai depender, ó, rodei 30 graus, esses números são verdadeiros, a gente fez essas contas só para ilustrar. E aí, como tem 30 graus, aparecem uns senos e cossenos de 30, ó, a raiz de 3 sobre 2, tem aquelas coisas lá. Então, essa é a descrição. Tudo bem? Pessoal, mas tudo bem que o cubo é o mesmo? Ó, vamos pôr os 3 aqui para você olhar. O cubo é o mesmo para os 3. A descrição é que não é. A descrição é relativa, então, ao observador. Mas o cubo é o mesmo objeto. Agora, pergunta. Imagina que você morasse num mundo em que não tivesse um objeto cubo. E você visse só essa descrição. Uma bagunça. Você saberia identificar, isso aqui é um cubo? Saberia? Um matemático saberia. Mas qualquer outra, uma criança não saberia olhar aqui e falar assim, isso aqui são os 8 vértices de um cubo. Esse aqui também são os 8 vértices de um cubo, um referencial, com uma distância de ABC. Isso aqui também são os 8 vértices. Você saberia fazer isso? Não saberia. Por quê? Porque só com as descrições você não consegue perceber o absoluto. Mas existe o absoluto. Por trás dessas 3 descrições diferentes, existe o mesmo absoluto. Gente, nós já estamos falando de relatividade, hein? Existe o mesmo absoluto. E a gente olhando consegue saber que os 3 cubos são o mesmo cubo? Sim. Sim. Como? Pergunta. Aí é um exemplo bem matemático. Então, olhando essas descrições, você consegue saber que é o mesmo cubo. Isso é uma teoria de transformação. Isso é uma teoria de relatividade. Sabendo as coordenadas de um referencial, você consegue descrever as coordenadas num outro referencial sem ir até lá. Isso é uma teoria. Com a teoria você faz isso, sem ir até lá. Seriam duas coisas diferentes. A absolutividade, vamos chamar, o cubo é absoluto, certo? Você está olhando o cubo de um jeito, eu estou olhando o cubo de outro, ele está olhando o cubo de outro. Não são dois conceitos diferentes que não alteram a absolutividade do cubo? Você altera a forma como você o vê, simples assim, não seria isso? Não, então, a forma como você o vê é a descrição. O cubo é o mesmo, é o mesmo objeto. O cubo é o objeto. Isso é o absoluto. Relatividade nisso. Relatividade na descrição. A sua descrição é relativa. Não. Cubo ser cubo. Não, o cubo é o absoluto. Nesse exemplo, tá? Na relatividade não é o cubo, hein? Nós vamos ver o que é o absoluto na relatividade. Nós estamos dando um exemplo de geometria. Ou seja, teorias de relatividade sempre existiram. Na geometria. Isso é pura geometria. Sabe como é que chama isso? Relatividade de rotações. Já existe. Com o espaço. Com o espaço. O espaço sempre foi relativo. Já se sabia. Por quê? Porque a medida de espaço depende do observador. Tudo bem? Medida de espaço depende do observador. Então, o que faz uma teoria de relatividade? Ela relaciona um conjunto de descrição com outro conjunto de descrição. Isso é uma teoria. E você consegue com matrizes, né, que é essa relatividade de rotações. Você consegue com matriz, dado um conjunto de pontos, com essa teoria de rotações, você acha outro conjunto de pontos para um referencial diferente. E essa matemática já existe. E ela consegue separar essas coisas relativas das coisas absolutas. Agora eu pergunto, quando você olha aqui, o que é absoluto aí no meio desse monte de número? Será que tem alguma coisa absoluta? Aí você fala, o cubo. Não, o cubo é o objeto. Estou falando aqui, ó, no meio dos números.
Tem algo que é absoluto? Bom, se eu estou perguntando é porque tem, né? Tem algo que independe do observador? O cosseno do grau ali embaixo. Hã? O cosseno do seno do grau ali embaixo. Não depende, depende do grau só. É do observador. Não, então, mas tem alguma coisa que eu faço com essas coordenadas, com essa descrição, que eu faço com essa descrição, e que eu faço com essa descrição, que dá igual para todos? Hã? Isso, tem. Então, nós estamos dando o exemplo da matemática. Tem alguma coisa que é absoluta aqui? Tem. Pessoal, se o cubo é o mesmo objeto para todos, se pegar, por exemplo, uma diagonal aqui, uma distância entre os vértices, ela é absoluta. Isso não pode depender do referencial. Porque assim, ele mede a posição dos vértices é uma coisa, ele mede a posição dos vértices é outra coisa, ele mede a posição dos vértices é diferente. Mas a distância entre os vértices não pode. É isso que define o cubo. É isso que define o cubo. Então o absoluto nesse exemplo é, por exemplo, uma diagonal. O que mais define o cubo? O ângulo reto. Você vê que interessante? Aí você volta para Euclides, 2000 anos atrás, você pode olhar na Wikipédia. Qual que é a definição de geometria euclidiana? É o estudo das relações entre pontos, relação é a distância entre dois pontos, e dos ângulos. Está vendo como Euclides ele morava no mundo absoluto? Porque esse é o absoluto. Então, para provar isso, você pega, por exemplo, esses 8 pontos. O que vai ser a distância entre dois pontos? Rapidinho. Como é que a gente acha a distância entre dois pontos na geometria analítica? Pensando só em 2D, em 2 dimensões. Por exemplo, eixo X entre o eixo Y. Aí você tem um ponto A aqui e um ponto B aqui. Como é que você acha a distância entre dois pontos, que é essa distância D? Bom, o ponto A tem 2 coordenadas, coordenada X, coordenada Y. O ponto B tem 2 coordenadas, coordenada X, coordenada Y. Essas coordenadas são diferentes para cada observador. Se eu rodar o eixo, se eu mudar o eixo de posição, os 2 pontos continuam lá. A distância vermelha tem que ser a mesma, percebe? Que a distância vermelha tem que ser a mesma. Boto outro eixo aqui, ó, mudei o sistema de coordenada. Não mudou a distância. Essa tem que ser absoluta. Como é que você calcula aqui? Você fecha um triângulo e faz Pitágoras, rapidamente. Então aqui tem um delta X. Aqui tem um delta Y. Então a distância entre dois pontos é a hipotenusa nesse triângulo. E se você expandir para 3 dimensões, a distância entre dois pontos fica isso daqui. Tudo bem? Esse é o absoluto na geometria espacial. Espaço. Já existia o absoluto. Sempre existiu. Esse entendimento de medidas relativas e absolutos... Agora, vocês perceberam que o absoluto está escondido? O absoluto não está de cara, assim. Quando você olha isso aqui, você não acha o absoluto. O absoluto, ele está escondido. Ele só pode ser acessado com um cálculo. Com um cálculo, ó. Ele está escondido, ele não está direto. O que você mede não é o absoluto. Você vai ter que fazer um cálculo matemático, ou seja, ter uma teoria por trás, para você chegar no absoluto. Porque o absoluto está escondido. Na relatividade vai ser assim também, tá? Por isso que a gente está construindo essas ideias, porque vocês vão ver que na relatividade é a mesma coisa. No caso, essa pergunta que você fez, ela é disparadora, né? Traz um despertar aí. Queria saber se é no sentido assim, você falou, o que é o absoluto no cubo? E aí depois, então a gente chegou na diagonal, e a resposta é, porque a diagonal é o que define o cubo. Então essa coisa de é o que define tal objeto, eu posso transpor para outros exemplos ou isso não é possível? Por exemplo, o que define... Pode. Por exemplo, na verdade o que define o cubo é a distância entre os vértices e o ângulo de 90 graus. É isso. Então o ângulo de 90 graus também tem que ser absoluto. Você não pode mudar de referencial, fazer medidas de coordenadas e dar um ângulo de 30 graus. Você destrói o cubo. Então o ângulo de 90 graus também é absoluto.
Tá? E aí eu posso trazer, então, essa pergunta de o que define tal coisa para se buscar o que é o absoluto dos objetos? Eu não sei, eu tenho medo de afirmar é assim, porque daí você vai para a relatividade e não é. Então, guarda isso. Vamos ver se na relatividade isso que você está falando vai valer também. Eu não gosto de generalizações, porque não existe generalização na relatividade. Cada caso é um caso, vamos fazer a conta e ver o que dá. Por isso que eu não gosto de sair afirmando, o tempo dilata. Não dilata coisa nenhuma. O tempo não dilata. Nós vamos fazer uma conta, nós vamos mostrar, tem hora que ele vai dilatar e tem hora que ele não vai dilatar. E tem hora que ele vai dilatar para os dois. É uma loucura. Por isso, assim, não sai falando... Cuidado com as generalizações. Mas depois a gente vê se isso que você está falando serve, tá? Vamos andar mais um pouquinho, gente? Tem muita ideia ainda para ser colocada e nós temos só 45 minutos. Então, mostrando rapidamente, por exemplo, você pega a distância entre esses dois pontos aqui, poderia ser aqui, viu? Não precisa ser a diagonal, pode ser qualquer outros dois pontos. O que seria a distância entre dois pontos? Você pega essas coordenadas menos essa, né? Faz uma subtração, isso é a relação entre dois pontos. Daí você fala, não, mas isso não é igual para os três. É que, na verdade, não é a distância... É o módulo da distância. Isso aqui que são 3 coordenadas, define um vetor. Então, é o módulo do vetor que é absoluto. Então, você tem que levar ao quadrado e tirar a raiz. Quando você faz isso para essas 3 descrições, vai dar o mesmo número, L raiz de 3. Você fala, mas isso é absoluto? É um número. Aí que é absoluto sem graça, é um número? É um número. Isso aqui é igual... para os 3, nesse exemplo que eu estou dando de relatividade geométrica, relatividade espacial, tá? Você quer perguntar alguma coisa? Tá bom. Então, essa é a relatividade do espaço. Agora, vamos para outro exemplo. Faz de conta que esses 2 pontos aqui do cubo, no espaço, é esse ponto aqui, onde o cara chuta a bola, e esse ponto aqui, onde a bola bate na trave. Essa situação é igual a essa? Essa situação descrita dos pontos A e B ali do jogo é a mesma situação que esse ponto e esse ponto? É a mesma, você fala, não, é muito maior, né? Não é isso que eu estou perguntando. Perguntando se é a mesma situação. É a mesma coisa? Tem alguma diferença entre essa situação e essa? Isso, tem uma questão de tempo. Por quê? Porque quando você pensa só na geometria, os pontos estão lá, eternamente. Aqui não. Aqui tem uma noção de tempo. Esse ponto, ele acontece antes desse. Tudo bem? Então, o tempo tem que entrar na brincadeira. O tempo tem que ser considerado em qualquer discussão de relatividade. O tempo tem que ser considerado. Porque isso aqui é um acontecimento, isso aqui é outro acontecimento. O tempo é o outro elemento do palco. E aí, pessoal, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o tempo, não percam, que é ainda mais intrigante que o espaço.